7h44 na Bahia, meus amigos. Estamos de volta, seguimos aqui com o nosso Levante a Voz, a linha direta com o povo. Adinoel, você pode trazer a participação do povo pelo 9711-6971? Dr. Roger Carneiro Dourado está aqui, ortopedista, Hospital Incar, e vai falar sobre fascite plantar, o famoso esporão do calcânio. Não é isso, doutor? Então, o senhor explicando aí pra gente, para os amigos ouvintes, o que é exatamente, né? Por que isso acontece? Tem algum grupo específico que é mais, vamos dizer assim, mais sensível a essa fascite plantar? Explique aí pra gente o que é. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Primeiro, é um prazer estar aqui com você novamente. A última vez você não estava aqui na bancada, mas Adinoel, bom dia, Adinoel. Adinoel me recebeu aqui com muito carinho. A voz mais bonita da rádio. Bom dia. Vai dormir hoje. Bom dia, meus amigos, parentes, pacientes e aderentes de Santo Antônio de Jesus e região. Primeiro, deixa eu me apresentar rapidinho. Roger Carneiro Dourado, médico ortopedista, cirurgião do tornozelo e pé do Hospital Incar, atende todas as quartas e quintas-feiras. Estou inscrito no CRM Bahia 24507. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, com título de especialista do RQE, o registro 14.932. Membro titular da Associação Brasileira de Medicina, Cirurgia do Tornozelo e Pé, a BTP. Inclusive a BTP, Leozinho, tem um site muito interessante. Os pacientes aí que gostam de mexer com tecnologia, entra aí no site, a BTP, procura aí no site de pesquisa, a BTP entra, tem diversas patologias do pé. E tem também como você procurar o seu médico. Você tem a parte lá dos pacientes que você pode procurar pelo médico, pelo nome, Roger Carneiro, você vai encontrar lá, atendendo no Hospital Incar, ou então até pela localidade, Bahia, Santo Antônio de Jesus, vai aparecer os cirurgiões de pé da cidade. Vamos falar, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre fascite plantar. Fascite plantar, tecnicamente, é uma inflamação da fáscia plantar, uma inflamação e degeneração da fáscia plantar. Falando Santo Antoniês, existe uma membrana, uma pele embaixo do pé, e essa membrana é uma membrana fibrosa e pouco elástica, e ela tem como uma das funções segurar o arco do pé e proteger a musculatura intrínseca do pé. Por algum motivo, que geralmente a principal teoria são os microtraumas repetitivos, essa face, essa membrana que está embaixo do pé, ela começa a se degenerar, inflamar e começa a doer. E aí começou a pessoa sente na parte de baixo do pé. Na planta do pé, no calcânio, exatamente, embaixo então, do calcânio. É complicado. Sintoma, vamos lá então, já que vamos falar para os sintomas. O principal sintoma é a dor logo após o repouso, a dor ao pisar, logo após o repouso. Então, principal dor no pé. Quando o paciente acordou, vai levantar, vai começar a andar, começa a sentir uma dor embaixo do pé, no calcânio, tipo furada, tipo pontada, tá? E existe agora uma diferençazinha conceitual aí. Mais conhecido a fascite plantar como esporão do calcânio. Só que o esporão do calcânio, conceitualmente, é um osteófito, é um osso que nasce, que cresce embaixo do calcânio. É um osteófito da tuberosidade plantar do calcânio. Só que esse osso, a gente hoje sabe que não é esse osso que dá a dor no pé. O que dá a dor é a inflamação da fáscia. Inclusive, 50% dos pacientes que têm a fascite plantar não tem o esporão do calcânio. Então, isso está hoje bem determinado. O que dá a dor embaixo do pé é a inflamação da face, a degeneração da face. E não esse osso que tem embaixo do pé. E o que é que causa isso, doutor? O osso? Não, essa inflamação. São os microtraumas repetitivos, a teoria dos microtraumas repetitivos. E aí existe alguns fatores de riscos. O ortopedista gosta muito de classificar em fatores intrínsecos e extrínsecos. E a fascite plantar também é assim. Fatores intrínsecos é próprio do paciente. Da genética daquela pessoa? Próprio do paciente. O paciente leva com ele. Por exemplo, a pisada chata. O paciente tem um pé chato, pé sem cava. Ou então o paciente tem um excesso de cavo. Ou então o paciente obeso. Isso aí é um fator intrínseco anatômico, ou então um fator intrínseco biomecânico, como por exemplo o encurtamento da musculatura posterior da perna, um tendão de calcânio encurtado. Então vamos lembrar aqui de fatores de risco intrínseco: obesidade, que vai ser importante lá na frente, obesidade e encurtamento da musculatura posterior. Fatores extrínsecos, o principal, o uso do calçado inadequado. Vamos escrever aqui também, que vai ser importante lá na frente. Epidemiologia, acomete tanto homens quanto as mulheres.
mais levemente mulheres, tá? E o uso de calçado inadequado me chamou a atenção, mas isso aí geralmente é com mulher que usa salto, que homem geralmente... Vamos falar isso lá na frente. Uso do calçado inadequado, obesidade, encurtamento da musculatura posterior. Eu separei aqui esses 3 itens, a gente vai dizer lá mais na frente um pouquinho. Mas existem outros itens, outros fatores também. Na epidemiologia, homem e mulher, mas na rotina é mais mulher. Acredito porque mulher tem a tendência a procurar mais um médico, mas a literatura mostra semelhança entre os dois, algo em torno de 40, 50 anos. Acredita-se que 10% da população mundial vai ter esses problemas ao longo da vida, então é uma doença bastante prevalente. 40, 50 anos, o senhor está falando a partir daí? A idade que é encontrado mais essa doença é com paciente 40, 50 e até 60 anos. Tá? E, isso aí prejudica vamos colocar aqui a marcha, o pisar da pessoa, tudo que a pessoa está ali com inflamada, né, gente? Prejudica, né, Léo? Além da questão da dor, essa doença, se não tratada de forma correta, tem uma possibilidade de cronificar a dor. E atrapalha, assim, as atividades laborais, atrapalha, assim, as atividades esportivas. E então é uma doença bastante prevalente que atrapalha bastante o paciente e deve ser tratada, né? A gente deve julgar como uma doença importante, sim. Tá, tendo como diagnóstico, vamos lá. Precisa de exame, doutor? A grande maioria das vezes não precisa de exame, porque o paciente tem uma história bastante coerente com a doença e a gente faz um exame físico bem coerente e a gente consegue fazer o diagnóstico só clinicamente falando, tá? Sim. E agora, doutor, sim, prossiga. Às vezes a gente precisa lançar mão de alguns exames, como radiografias, como ultrassom, como ressonâncias, até cintilografias. Na verdade, eu costumo dizer que na fascite plantar... Mas tem algum mais específico, assim, que... Tem, não fazer nada. É história clínica. Tem, não pedir exame. A maioria dos casos que chega no meu paciente, eu não preciso de exame nenhum. Então, seu médico não é maluco, não. Quando ele chega lá e fala, não preciso de exame... Ali pela entrevista, Pela entrevista e pelo exame físico bem feito. Todo paciente meu, ele tem que despir até a altura dos joelhos, ele tem que ficar descalço, tem que botar o pé no chão, tem que ficar na ponta dos pés. Aí tem uma pergunta aqui, que é o que todo mundo faz que quando a gente tá falando qualquer coisa. Bom, a pergunta: tem cura? A pessoa tem que conviver com isso? Tem cirurgia que resolva? Remédio ele só vai amenizar? Vamos lá. Com relação ainda a diagnóstico, pra gente só para não perder o time aqui. Eu costumo dizer que a gente pode fazer de tudo e pode fazer de nada. As questões são bem individualizadas, a gente tem que individualizar o paciente, tá? Então, se eu tenho uma dúvida do diagnóstico, eu posso lançar mão, sim, desses exames que eu citei. Se eu penso em alguma outra patologia associada à fascite plantar, eu também posso lançar mão desses exames, tá? Então, pode tudo e pode nada, é individualizado, tá? Mas a grande maioria dos meus pacientes, eu não preciso disso. Tratamento. Quer fazer outra pergunta? Isso. Não, daqui a pouco a Dinoel vai trazer algumas perguntas dos ouvintes, mas é exatamente dentro disso. O senhor vai entrar em tratamento, né? Tem caso que chega a ser tão grave que tem que fazer cirurgia? Tem, mas vamos lá. Vamos lá, as opções. Tratamento. O tratamento a gente consiste principalmente num combo inicial. Em um segundo plano, se não resolver esse combo inicial, a gente abre um leque para diversos tratamentos aqui. A gente vai dizer o que é que eu faço hoje no meu dia a dia. Lembra que eu falei obesidade? Então, o paciente tem obesidade, perder peso. Nutricionista, endocrinologista, auxiliar esse paciente com relação a isso. Fisioterapia motora, importante ver de novo sua área. Fisioterapia motora. Alongamento da musculatura posterior da perna. Fator de risco, fator de risco que eu selecionei lá, os 3. Então, alongamento da musculatura posterior da perna com fisioterapia, melhora da propriocepção, fisioterapia analgésica, anti-inflamatórios orais, pode ser esteroidais ou não esteroidais, aí depende do paciente também. Se não puder nenhum dos dois, vai analgesia mesmo. Uso sempre medicação tópica. Eu estimulo meu paciente a mexer o pé, a melhorar sua propriocepção, a conhecer seu pé, a massagear seu pé. Isso é importante para a evolução da doença. Tem cura, doutor? Tem cura. A fascite plantar tem cura. Existe essa lenda aí que a fascite plantar só é momentaneamente eu vou ficar bom. O problema, Léo, é que a grande maioria das vezes
o paciente ele resolve o problema e acha que pode voltar a ter novamente sua vida. Não segue aquelas desregrada. orientações preventivas que vocês passam. Sabe qual é a época do ano? Na verdade, eu tenho um paciente de fascite plantar o ano todo. Realmente é bastante prevalente. Mas sabe a época do ano que eu tenho mais paciente no meu consultório para fascite plantar? Período de praia não, né? Exatamente, fevereiro. É um paciente muitas vezes sobrepeso, muitas vezes sedentário, que vai lá para a ilha, começa a caminhar na praia todo dia de manhã, na areia fofa, descalço. Aí passa o mês todo andando, chega aqui em fevereiro, meu consultório está cheio de fascite plantar. A orientação é parar de andar? Não. A orientação não é parar de andar. Exatamente isso. Tem um tênis específico. A orientação não é parar de andar. A orientação é bote um tênis para a caminhada e caminhe num calçadão, caminhe num calçamento do condomínio. Olha aí, que curioso. Deixa a areia para cervejinha e pro acarajé. E para tomar um banzinho de mar. E eu pensava que a areia não, porque ela, em tese, você pisa fundo ali, tem uma adaptação natural do pé ali e tal, que fosse... Mas muitas vezes o paciente não está preparado. Você tem uma sobrecarga maior no pé. Tem isso. Você tem um uso da musculatura de uma forma mais intensificada. Tanto que andar mais tempo na areia cansa, né? Cansa Exatamente. mais do que andar. E aí você já está descalço, não tem um amortecimento. Tá. Qual é o calçado adequado? Um dos 3 fatores lá. Eu falei calçado e não disse qual é o calçado adequado. Vamos lá. Alto por completo. Porque quanto mais alto, teoricamente, mais poder de amortecimento tem esse calçado. Óbvio que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que existe calçados muito finos e tem um amortecimento excelente, tá? Eu gosto muito de estudar sobre calçados, sobre solados, e tem aí solados excepcionais hoje em dia. Mas na grande maioria das vezes a nossa realidade é isso. Quanto mais altinho, mais é o poder de amortecimento. Se a gente pisa descalço no chão, 60% do peso vai para o calcanhar, 40% está lá nos dedos. Se eu boto um salto entre 2,5 e 5 centímetros, eu inverto a proporção. Fica 60% do peso nos dedos, 40% no calcanhar. Então tem que ter saltozinho entre 2,5 e 5 centímetros. Altinho por completo, salto entre 2,5 e 5 centímetros. E a outra coisa agora, o solado tem que ser rígido. Então tem aquele chinelo famoso aí brasileiro, de produção brasileira, que é bem molengozinho e é bem confortável. Não, o paciente não pode usar esse calçado, não. E aquele conforto rígido. Engana ali, então. Eu tenho que tentar dobrar o calçado e não conseguir. Na verdade, Léo, o conforto está muito associado ao material onde a gente pisa, tá certo? E não ao solado. O solado tem que ser rígido. Então, tentou dobrar, dobrou com facilidade, não presta. Esse chinelo aí famoso brasileiro não presta. Sapatilhas não presta. Sapatênis não presta para quem tem essas patologias, tá? Então, rígido, solado rígido, altinho por completo, salto entre 2,5 e 5 centímetros, tá? Bom, vamos ver se dá para trazer 2 perguntas dos ouvintes aqui, o nosso tempo está escasso, né? Trazer a participação do povo. Cirurgia quase nunca, viu, Léo? Eu como cirurgião de pé... No último caso. Eu como cirurgião de pé... Só em caso mais grave, é isso? Eu como cirurgião de pé nunca operei uma fascite plantar. Já operei fáscia, já por outros motivos. Já fiz alongamento do tendão de Aquiles, já por outros motivos. Já fiz correção de pé plano, mas já por outros alguma motivos. outra coisa junto ali. Por outros motivos. Certo. Não para especificamente para isso. Aqui nós temos algumas perguntas. A maioria das perguntas, eu estou vendo aqui que são pessoas perguntando que sente dores nas pernas e que tem fascite plantar. Tem um vídeo que tem um esporão de calcânio nos 2 pés. Há anos sofro com isso. Ele diz aqui, quando senta, sente dificuldade em andar e muitas dores nas pernas. Essas dores são causadas pelo esporão de calcânio, ou também se diz aqui que sente dores nas pernas e que tem esporão também. Será que as dores nas pernas, o motivo, a causa é o esporão? Não tem como eu dizer desse paciente que sim, né? Porque eu tenho que examinar o paciente, mas existe essa possibilidade, sim. Vamos lá. Se o paciente sente uma dor embaixo do pé, no caso dele, os 2 pés, bilateral, então é um paciente que tem dificuldade de andar. Um paciente provavelmente que não faz exercício físico, não consegue fazer esporte. Então o paciente começa a fazer uma hipotrofia muscular do todo o membro inferior. Óbvio que ele vai sentir dor. Óbvio que ele vai sentir desconforto. Mas existem outras patologias, doutor, que pode dar essas dores espalhadas pelo pé e se confundir com fascite plantar? Sim, pode. Síndrome do túnel do taço é uma compressão do nervo. Compressão do primeiro ramo plantar lateral, uma compressão de um nervozinho importante, uma doença chamada Baxter. Pode dar essas dores irradiadas. Então, na verdade, a gente precisa de uma boa avaliação e
colher uma história melhor para poder definir. E se na dúvida, lançar a mão de exames. Nesses casos aí eu posso lançar a mão até de uma eletroneuromiografia, de uma ressonância, que eu posso pegar essas compressões de síndrome do túnel do Tarso. Então é bem individualizado, mas colhendo uma história bem colhida, examinando com carinho o paciente. Não tem essa porcentagem escrita, mas assim, vamos lá, um chute, 80%, 90% eu consigo o diagnóstico sem nenhum exame, tá? Olha, a doutora Hélida mandou um abraço aqui para ela que está ouvindo sempre a gente aqui, está acompanhando e tal. Isso, e perguntou aqui, quem tem pisada pronada, qual o melhor tratamento? Ó, se for uma pisada realmente muito pronada pisada pronada é o quê? Geralmente aqueles pacientes com pés planos, pés chatos, eles pisam para dentro. Ah, sim. Pisam para dentro. Se for uma pisada... O pé fica um pouco aberto, né? Fica. Fica abduzido. Se for uma coisa que gere repercussão, a gente pode lançar a mão de uma palmilha, por exemplo. De uma palmilha ortopédica, com a formação, com a constituição de um arco plantar longitudinal, melhorando a pisada. Se for uma coisa mais moderada, a gente pode lançar a mão de um calçado específico para pisada pronada. Por exemplo, existe calçados, existe tênis para pisadas pronadas, existe tênis para as pisadas supinadas neutras. Então a gente pode lançar a mão dessas características. E se for um pé plano, por exemplo, que está gerando muita repercussão, que não está resolvendo com a palmilha ou que tem outra patologia associada, a gente pode lançar a mão de uma cirurgia. Sexta-feira eu vou ter um agora. Um pé plano, devido a uma barra óssea, uma colisão tarsal, eu vou ter que tirar a barra óssea e realinhar o pé. Deixar um pé neutro, plantígrado, que a gente chama, tá? Então depende muito do paciente. Se for uma repercussão boa e não tiver outra patologia associada, um uso de uma palmilha pode resolver a questão dela. Tratamento, esse primeiro combo, Léo, eu faço para 100%, tá? Então a mudança do calçado, a fisioterapia, os remédios orais e no geral funciona. E no geral funciona, algo em torno de 80% a 90% funciona. Os 10% que não funcionam, aí abre-se um leque hoje em dia. O pessoal que abre-se muito leque. Às vezes, a grande maioria das vezes, na verdade, os pacientes não seguem a orientação. Aí a gente acaba que não tenta insistir ali em 6 semanas, não resolveu, a gente segue para o segundo plano. Segundo plano, foi muito difundida a teoria da terapia de ondas de choque, que infelizmente não é nossa realidade aqui em Santo Antônio. É uma máquina potente, aquelas máquinas de litrotripsia, que são feitas para quebrar o cálculo renal. A gente usa também num pé. Mas aí a gente vai encontrar algumas máquinas em Salvador, algumas máquinas em Feira, em Santo Antônio de Jesus, infelizmente na nossa realidade ainda. E tem seus ônus e bônus também, tá? O que é que a gente faz hoje aqui? É infiltração, agulhamento com infiltrações, com anestésico, corticoide ou até mesmo ácido hialurônico, a depender de cada caso, tá? Tem também seus ônus e seus bônus, por isso mesmo que eu não lanço mão logo de primeira. Até mesmo porque se eu faço uma infiltração num paciente, ele vai melhorar. Só que aí, ele melhorando, ele não vai seguir as orientações de mudança de calçado, de fisioterapia, de alongamento. Então, vai voltar isso lá na frente. Então, eu prefiro fazer com que ele faça as mudanças primeiro, as mudanças do hábito de vida, para depois, se necessário, fazer as infiltrações. E também não corro o risco dos efeitos colaterais que as infiltrações têm, como a atrofia do coxim gorduroso, plantar, do calcânio, como o favorecimento, favorecimento de lesões da própria fáscia, lesar mais ainda a fáscia, tá? Então, tem esses outros riscos. Tem terapias, agulhamento a seco, acupuntura também pode funcionar. Tem infiltração com plasma rico em plaquetas, PRP. Na verdade, depois desse primeiro combo, abre-se um leque muito grande. Cada médico tem uma experiência. A nossa realidade hoje aqui é infiltração, agulhamento com infiltração, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para nosso amigo Carlinhos, ouvinte aí de todos os dias, né? E Dona Magnólia, que é a dona de tudo lá mesmo. Então, doutor Roger, muito obrigado. Conversamos aí, portanto, com o doutor Roger Carneiro Dourado. Atende quais dias no INCAR, doutor? Às quartas e quintas, o dia todo, toda semana Muito bem, toda semana o INCAR traz um especialista para falar de saúde, para falar de prevenção. Eu quero aqui lhe agradecer e vai ser um prazer ter o senhor de volta aqui mais vezes. Valeu, Leozinho, obrigado, Adinoel, obrigado a todos os pacientes aí, ouvintes. Deixar uma mensagem, que eu sempre deixo uma mensagem aqui, eu mando um abraço. Vamos fazer esporte, gente. Esporte é a vida.
Esporte, todo mundo sabe que é bom para articulação, que é bom para o músculo, que é bom para o coração, que é bom para o pulmão, mas o mais importante, às vezes a gente esquece, esporte é bom para a cabeça, é bom para a alma, tá? Quem faz esporte é menos depressivo, quem faz esporte é menos triste, é mais comunicativo, tem mais sociabilidade. Então vamos fazer esporte. Esporte é vida. Muito bem. Por isso que a de Noel joga baralho todo dia, né? Dominó. Não é aí já. Não é esporte de mesa, a não ser o ping-pong. Eu repito aqui, eu vi uma matéria interessantíssima, rapaz, de um músico muito conhecido. E ele venceu. A ciência ainda não tem uma explicação para isso. Mas depois da prática do tênis de mesa, o Parkinson, os efeitos, a tremedeira sumiu. E tem uma sociedade já de atletas, e aí outras pessoas começaram a praticar e trouxe algum resultado. Agora, não tem ainda uma explicação científica, foi comprovado que fez efeito, né? Mas é incrível isso. Mas manter o contato com o Tino Alves, com a nossa unidade móvel direto das ruas. Tino, é com você. Levante a voz. Unidade móvel.